Estão me ouvindo bem? Sim, Arthur. Bom dia a todos. Meu nome é Arthur, eu sou do grupo 2 e eu e meus amigos vamos apresentar sobre o livro sobre a educação física, né? A educação física começou a ser vista como um plano educacional a partir do final do século XIX e do início do século XX. O autor nos mostra vários momentos históricos observados sua realidade dentro de cada momento, né? O, foi mal. Autor nós vamos, e é sobre isso que vamos falar nesse seminário, sobre a competência da educação física ao longo de sua história e sobre os seus momentos históricos no Brasil. Vamos falar um pouco também sobre a influência por ela sofrida pelo militarismo e pelos profissionais da área de medicina. Vamos buscar entender o comportamento feminino e masculino no período do Brasil Império. Já na década de 1930, vamos falar das mudanças no reordenamento econômico-social que sugeriram a concretização de uma identidade moral e cívica brasileira. Também falaremos sobre a Constituição dos Estados Unidos no Brasil, que fala um pouco sobre o fortalecimento do corpo para defender a pátria. No processo de industrialização, onde a mão de obra era voltada para a melhor produtividade nas indústrias, logo as condições físicas dos trabalhadores eram bastante trabalhadas para um melhor desempenho nas fábricas, etc. Já em 1964, vamos buscar explicar a reforma universitária e o movimento estudantil que sofreu uma violenta repressão de ordem tanto física quanto ideológica. Pode seguir aí o próximo que for falar. Essa foi a introdução do nosso seminário. Esqueci de ligar o microfone, né? Opa, pronto. Estão me escutando? Estamos sim. Então, sou o Eduardo, eu vou dar seguimento à resenha, ao seminário, e eu vou dar o início dando uma resposta de tipo como a história da educação física está ligada ao militarismo. Vou dar uma citação do professor Valvemar Areno, que era médico, vice-diretor da primeira diretoria civil da Escola Nacional de Educação Física da Universidade do Brasil, e ele se referia à Escola de Educação Física do Exército como sendo uma escola de respeito, instituição a quem nós devemos render homenagens, um dos berços da educação física no Brasil. Bom, o desenvolvimento do segundo capítulo do nosso livro, a história que nos conta para revelar de uma outra história, do professor Lino Castellini, ele trata de uma resenha sobre a proximidade entre a instituição educacional quanto a instituição militar. E ele abre espaço para uma ressalva de referências autorais, dando proximidade do positivismo com as instituições militares. Desenvolvendo um raciocínio sobre a alusão de obras da Faculdade de Medicina do Rio, ele dá importância do entendimento que levou a associar a educação física à educação do físico, à saúde corporal, tanto quanto se deve aos militares fazendo citações e referência à Europa do século XVIII. E com o passar do surgimento da classe médica como um grande conselheiro da parte perito na arte de corrigir, educar e condicionar o físico, a classe médica começou a tomar uma posição politicamente privilegiada, dando aos militares médicos associados à educação, à parte educacional, uma posição política privilegiada na época, podendo citar Ai, fala. citar
eu me perdi o relato do médico que eu queria dar de exemplo aqui, eu não estou conseguindo achar. Mas eles colocavam uma parte elitista no poder, abrindo com relatos de colônia, implicações de dominância à raça branca e referência à classe médica, intervindo na educação familiar tanto dentro quanto fora da casa, dando importância na forma como era de difícil compreensão da classe populacional saber o que era educação física e como que eles iriam lidar com a educação para crianças dentro das instituições educacionais, surgiu a classe médica militar para poder dar o alvará e dar os roteiros de o que deveria fazer, tornando eles uma classe dominante na área da educação física. Durante bastante tempo, de 1910 a 1920 e poucos. Tomando isso como referência, teve uma certa dificuldade da classe da educação física dos projetos de Rui Barbosa adentrarem essa educação física mais militar no Brasil por parte da Igreja Católica, que tinha como entendimento restringir o movimento da educação física de Rui Barbosa, que era uma educação física mais voltada para o corpo ao todo, como desenvolvimento tanto do feminino como do masculino, com abertura para todas as classes, com abertura para todos os tipos de pessoas, não tendo em vista o positivismo e a hegemonia da classe militar que era antigamente. Só que teve tanto a restrição da classe católica, como teve a restrição da classe dos pais dos alunos, que não se sentiam bem, nem se sentiam seguros de deixar as filhas, a classe mais economicamente poderosa, de deixar as filhas sob o comando de ginásticas e mostrando os corpos e dando a elas abertura para atividades como futebol e atividades físicas, que não eram bem vistas na época. Com o desenvolvimento desse tema ao passar do capítulo, eu vou fazer de 2 capítulos desse livro. Com o próximo capítulo, ele faz o autor, o Lino Castellini, faz uma referência gigante durante muitas páginas a um dos precursores dele, de Rui Barbosa, sobre a educação física como um componente curricular que devia ser trabalhado dentro das instituições educacionais, que é Fernando de Azevedo, que foi um precursor das ideias de Rui Barbosa, fazendo explicações sobre eugenia. Fernando, dando contornos à política educacional, deu espaço a atividades para ambos os sexos nas práticas de ginástica, enaltecendo que a figura da mulher nunca se dissociava da figura de uma mãe. Então, mesmo naquela época, eles tendo um pensamento mais progressista em relação à educação física e querendo dar espaço tanto para a parte feminina quanto para o masculino, e dando abertura para os corpos das pessoas, para eles poderem se exercer atividades que eles não podiam exercer antes, e não sendo uma prática militar, nem sendo uma prática para poder desenvolver o corpo ou fazer saúde para que as mulheres pudessem criar suas proles, ele ainda tinha a figura da mulher como associada à figura de mãe. E a compreensão de que as atividades femininas são determinadas pela influência das suas características biológicas serviu de anteparo à ideia de superioridade do sexo masculino, que dá seguimento durante bastante anos, provavelmente até os dias de hoje. Aqui eu vou deixar um espaço de referência a um decreto que foi de 14 de abril de 41, falando sobre o impedimento das mulheres das atividades físicas.
as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desporto abaixar as necessidades de instruções às entidades desportivas do país. Teve alguns apontamentos do autor sobre umas sátiras e umas caricaturas colocadas na revista Isto É, de 1982, que eu, se tiver como, eu gostaria de colocar aqui para vocês verem. Não sei se eu consigo colocar igual o professor faz. É só clicar em apresentar agora, e aí você vai escolher uma janela e deve estar aberto no teu computador, Isso. e aí você compartilha. Aqui, essas daqui são as caricaturas que foram apresentadas pelo autor em referência ao impedimento da mulher no desporto de ginástica dentro do meio acadêmico, que seria a nossa educação física de hoje em dia. Aqui na primeira, ele está fazendo, quem sabe, com um pouco de ginásticas. Somos uma família desintegrada. Aqui ela faz uma apresentação do que ela fez durante o dia a dia. Aí a filha dela, tudo isso em apenas 12 horas, 40 minutos e 30 segundos, recorde de nacional. Aqui, mamãe, você precisa descobrir seu próprio corpo. Esse aqui, minha filha, nem com Cristóvão Colombo comandando a frota. E aqui deixa eu voltar aqui para minha tela. Aqui o autor faz várias alusões a esses trabalhos feitos por esse artista sobre o impedimento da mulher no desporto educacional. E ele correlaciona as obras desse artista com alguns decretos e projetos que foram subsequentes, bem enfatizados tanto pelo Fernando, que foi o precursor do Rui Barbosa, tentando conciliar a forma como deveria ser, que hoje é a nossa educação física, com a educação física da época militar. A educação física que era mais voltada à eugenia e ao positivismo. Aqui vou citar o projeto de lei de Rui Barbosa, para deixar todo mundo bem entendido de qual era a referência do Fernando e da educação física na época, o que eles buscavam ser e o que eles buscavam reformar no sistema educacional. Projeto número 224, de 1882. Reforma do ensino primário e várias instituições complementares da instrução pública. Relator Rui Barbosa. Primeiro, instituição de uma seção especial de ginástica em cada escola normal. Segundo, extensão obrigatória a ambos os sexos na formação do professorado e nas escolas primárias de todos os graus, tendo em vista, em relação à mulher, a harmonia da forma fêminis e as exigências de maternidade futura. Aqui mesmo por sendo um pensamento progressista baseado na época, que na época era bem eugênico da atividade militar, nem era ginástica, era uma atividade realmente de construção de corpo, de trabalho, atividade física para modelar o corpo e deixar a pessoa bem saudável para as atividades militares e para a maternidade. Aqui Rui Barbosa coloca em anteponto uma ginástica, que era algo mais educacional, não era algo rigoroso, era algo mais lúdico. E ainda sendo progressista, ele ainda coloca em ênfase a forma fêminis da mulher, que seria não trabalhar tanto a atividade física com ela, não dar abertura para a mulher a certas atividades que seriam condicionadas aos homens, dando aquela ênfase de que o masculino é sobressaente ao feminino. Mas Fernando veio e propôs várias mudanças no decorrer do tempo. Em 1920 a 1930, o país viu e o sistema educacional viu que devia ser mudado e devia tomar outras formas a educação física como um todo, e não devia ser mais aquela
forma militarizada. E, para finalizar, toda essa abertura de ato com a enfatização da educação física passou a ser tratada como reformas educacionais que deviam ser bastante aplicadas nos dias da época, que era em 1932 a 1937, fazendo a Associação Brasileira de Educação promover gestos relativos a averiguar métodos mais adequados de educação física para escolas primárias e secundárias. Após a década de 20 e a ineficiência da reforma estudantil atribuída obrigatoriamente à educação física, mas não efetivamente à implementação da mesma, clamava por uma modificação de pouco tempo depois, que foi respondida com a Lei Constitucional 1 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 10 de novembro de 1937, na qual dava a ênfase à atividade física para ambos os sexos e como uma ginástica, não como uma atividade de construção corporal nem maternal. No decorrer do texto, o autor aborda mais alguns pensamentos sobre a eugenia e as discussões causadas por ela durante as décadas seguintes, e por meio das partes militares e uma elitista governamental expostas em alguns outros trechos da obra. Esse texto aqui é bem histórico, não tem muito desenvolvimento de emocional, nem de partes de eventos, não conta muito sobre como era desenvolvida as atividades na época, mas conta bastante sobre como era a área política da questão educacional e da educação física como um todo, e como que ela foi surgir no meio educacional, que antes era visto como uma prática militar e hoje em dia é visto como uma ginástica educacional. E o autor da obra, Lino Castellini, faz uma homenagem ao professor Inesio Pena, que foi o que compilou todas essas informações relativas à época da instituição, tanto educacional quanto das militares, e faz uns esclarecimentos e umas homenagens a ele sobre essas questões de poder nós termos acesso a isso hoje em dia por ele ter compilado essas informações. Vou dar sequência ao próximo Obrigado, Eduardo. aluno. Quem vai ser o próximo? Bom dia, meu nome é Esdras. Vou falar sobre o terceiro ato, ainda no capítulo 2, onde ele é dividido em 4 cenas pelo autor. Na primeira cena, ele fala que a sociedade brasileira buscava uma normalidade democrática após o fim do Estado Novo, com a elaboração de uma nova Carta Magna, em 1946, com contornos mais liberais democráticos. Passando para o campo educacional, passou a se iniciar debates para a elaboração de um projeto sobre as diretrizes e bases para a educação nacional. Porém, o autor nos traz a fala de Demerval Saviani, mostrando que esse projeto não trouxe mudanças significativas para a educação brasileira, pelo fato de que limitou somente a organização escolar, regulando o funcionamento e controle do que já estava implantado. No fim dessa primeira parte, ele nos mostra 2 concepções educacionais: a humanista, que o homem é o fim para a educação, proporcionando mais cultura, no caso, e a tecnicista, o homem é o meio ou instrumento para a educação, formando força de trabalho, no caso. Partindo para a segunda parte do capítulo, entra em cena a educação física, e o fato da tendência tecnicista estar aqui no presente no nosso país fez que esta área passasse a ter característica de atividade. No caso, ela seria como forma para melhorar o corpo, proporcionar a aptidão física. Assim, os trabalhadores conseguiriam uma melhor preparação, recuperação e manutenção da força de trabalho. Aí eles nos apresentam a obra de Pires Gonçalves, Subsídios para a Implantação Nacional de Desportos, onde o autor fala que profissionais bem preparados fisicamente conseguem produzir mais. Em sua terceira parte, ele nos apresenta que no âmbito social,
A classe governante vigente no período aliou a educação física com o esporte como forma de convencer os segmentos menos favorecidos da sociedade que o desenvolvimento econômico tinha seu correspondente no campo social, a partir de projetos como Esportes para Todos, na década de 70. Já no campo institucional escolar, a educação física já possuía sua obrigatoriedade nos ensinos primários, porém não chegava ao ensino superior. Aí entra em cena também a União Nacional dos Estudantes, que era extremamente combatente e fazia oposição a questões políticas. Aí o governo usou o poder lúdico do esporte como forma de calar os estudantes relacionadas às questões políticas. Em troca de um bom comportamento, eles ganhariam recompensas através do esporte, participando de campeonatos e etc. E, por fim, ele nos apresenta que a educação física e a educação moral cívica seriam atividades articuladas para dar conotação ditada pela política do governo. Desta forma, o ensino cívico seria ministrado em todos os graus de ramos de ensino, e a educação física seria obrigatória nos campos primários e secundários, sendo facultativa no superior. Aí o próximo. Obrigado, Esdras. Bom dia, estão me escutando bem? Eu sou a Carol, estou com o último capítulo, para onde caminha essa história, e o autor vê a necessidade de conversar com alguns dos autores coadjuvantes do espetáculo encenado pela educação física no palco social brasileiro. Ele conversa, então, com Alberto Latorre de Faria, que foi um dos membros do corpo docente que deu origem à Escola Nacional da Educação Física da Universidade do Brasil, e ele fala que o seu interesse pela educação física veio através de um problema de saúde que ele teve dos 12 aos 16 anos, chamado impaludismo, e que a sua família, né, que ele era da Bahia, teve que sair de lá por problemas políticos e foi para o Rio de Janeiro. Aí ele explica como surgiu a Escola Nacional de Educação Física, que foi através do Exército Nacional Brasileiro, e foi se especializando nessa área até se vincular à Universidade do Brasil. Ele fala também que no Estado Novo, apesar do regime ser autoritário, a educação física era muito bem vista pelo presidente da época, Getúlio Vargas, e também pelo ministro da Educação, Gustavo Capanema. Ele participou da greve que teve na Escola Nacional de Educação Física, e ele fala que foi através de manipulações políticas que colocou o Peregrino Júnior como diretor da Escola Nacional de Educação Física, mas era uma pessoa que não tinha nada a ver com a educação física. Ele fala também que a educação moral e cívica não teria problema algum se fosse os estudos dos heróis brasileiros, como Tiradentes e Frei Caneca. Outro professor a dar seu depoimento foi o Vinícius Ruas Ferreira da Silva, né? Ele era de Manaus, teve seu interesse pela educação física através do professor Deodoro de Alcântara, que criou um velódromo, e na parte interna tinha lutas livres, onde ele gostou e se especializou na área. Anos depois, ele foi visitar o Rio de Janeiro, onde conheceu a Escola Nacional de Educação Física e ficou sabendo de bolsas de estudo, onde ele conseguiu se ingressar através da bolsa. Ele conta também que, como ele participou da greve, a greve de antigamente era muito diferente da que tem hoje em dia, que antes as pessoas realmente lutavam pelo que realmente acreditavam, se sensibilizavam pela luta. Maria Lenk foi uma também das entrevistadas. Ela foi uma das principais nadadoras da época e fala que seu interesse pela educação física veio através de seu pai, que dava aula de ginástica gratuitamente no seu colégio, mas ela não adaptou a ginástica, tanto rítmica ou a olímpica. E seu pai, então, levou ela para fazer natação, numa associação que tinha na época, no Rio Tietê, e ela, então, começou a participar dos campeonatos que tinham e começou a ganhar, né? Aí ela, então, se apaixonou pelo esporte e virou a primeira mulher sul-americana a participar dos Jogos Olímpicos. Ela conta também que na década de 60, ela foi uma das escolhidas para virar diretora da Escola Nacional de Educação Física, mas que ela achava que não seria apta para aquilo e que eles não iriam escolher ela. Assim, ela não deu tanta importância,
mas depois ela foi realmente escolhida para esse papel. E que teve muita dificuldade por ela ser a primeira mulher a tomar conta da Escola Nacional, né? E que ela conseguiu superar todos com a ajuda de um outro professor que ela escolheu como vice. Outro professor que deu seu depoimento foi o Jarbas Gonçalves, que teve seu interesse despertado ainda quando jovem, em Casa Branca, uma cidadezinha do interior de São Paulo, e que ele fala que na época lá em São Paulo não dava muita importância à educação física. Mas depois que o governo mudou, eles começaram a dar essa importância e mandaram algumas pessoas para a Escola de Educação Física, né, do Exército, que era no Rio, para se especializar na área e montar a escola lá em São Paulo. Ele fala também que a influência da educação física veio através do regime francês, né, que se firmou no Estado Novo. Moacir Dailton também foi outro professor que deu seu depoimento e teve seu interesse na educação física através da Associação Cristã de Moços, que quando abriu o curso em São Paulo, ele foi um dos primeiros a se inscrever na época e ainda usava como base o método francês, rígido, mas estético, que era para usar no exército mais para a guerra, que naquela época eles usavam mais educação física para caso de acontecer alguma guerra, né? E que ele foi para o Rio de Janeiro, na Escola de Educação Física, e se formou posteriormente lá e deu aula na Escola de Educação Física. E que para ele a educação física mudou muito, já que antes era obrigatório e as pessoas não viam como bons olhos, que era mais para o uso do exército mesmo. Já hoje, a maioria das pessoas usa praticar a educação física de alguma forma, para o bem da saúde ou estética. E a visão dele em relação à educação física, fazer mestrado na educação física, é que se a pessoa quer seguir carreira universitária como professor universitário, ela deve fazer um mestrado. Do contrário, a pessoa só basta especializar na área que ela quer seguir carreira. Ok, Carol. Felipe? Oi. Agora eu vou falar sobre a segunda parte do terceiro capítulo, né? E última, que é sobre as tendências da educação física no Brasil. O autor relata que desde que ele entrou no mestrado na PUC, São Paulo, ele nunca se limitou a participar apenas das atividades acadêmicas. Ele sempre buscou participar, se envolver de forma consciente do que acontecia fora das aulas, principalmente em debates que tinham como tema a educação física e o papel dela na sociedade. E no início da década de 80, ocorreu em São Luís do Maranhão o Congresso Brasileiro da Ciência do Esporte. Esse evento foi organizado pela CBCE, que é o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. A CBCE foi fundada 2 anos antes do evento, em 1978. E o tema central desse evento discutido foi o desporto em regiões em desenvolvimento. Nesse evento também realizavam paralelamente 5 cursos. O autor chamou atenção para o curso de Sociologia do Esporte, que teve como convidada a professora Maria Isabel, que era professora da PUC também e da Faculdade de Santo André, a FEFISA. O autor chamou atenção para esse curso, pois ele teve grande influência nas discussões realizadas no dia do evento, e porque, através desse contato que ele teve com a professora Maria Isabel, que ministrava o curso, ele teve o contato com os alunos dela, da Faculdade de Santo André, que realizavam um trabalho que buscava descobrir, através de respostas, a respeito do papel da educação física na sociedade brasileira. E que tinha até como título do trabalho, afinal, o que é educação física no Brasil? E esse trabalho foi ganhando uma dimensão tão grande que ele chegou até a ser apresentado na 32ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Esse trabalho buscava refletir a formação do profissional de educação física. Ele tinha a ideia de que o profissional se formasse para que ele conseguisse traduzir a sociedade além da educação física e do esporte.
conseguisse enxergar além só do esporte, da prática da educação física. Buscava também discutir assuntos como ascensão social através da educação física e do esporte. Falava também da falta de interesse da maioria da sociedade com o desenvolvimento das atividades propostas no Esporte para Todos, no ETP. E a partir desse grupo de estudantes, desse trabalho, surgiu um outro grupo de estudantes que tinha a idealização da realização do ENEF, que era o Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física. Esse encontro, né, que é o ENEF, ele tinha como objetivo, né, finalidade, reunir o maior número de educadores físicos, de estudantes de educação física, para analisar e discutir melhorias, os problemas da área, encaminhar essas propostas, esses problemas que eles viam para os diretórios acadêmicos. E o autor relata as suas experiências nesses ENEFs, que ele participou como palestrante. Participou no 5º, no 6º e no 7º. E o Lino, né, que é o autor do livro, ele chegou a escrever uma carta com um comentário sobre a sua compreensão do rumo do movimento, que era o ENEF. E nessa carta ele descreve que o evento deixou de ser um acontecimento esporádico e se tornou um verdadeiro movimento representativo da parcela cada vez mais significativa de estudantes de educação física. Então, o movimento tomou uma proporção muito grande. E ele relata até que teve um lado positivo. Teve o aumento da proliferação das discussões do setor da educação física na sociedade, no cenário nacional. Só que, por um outro lado, ele diz que essas discussões não foram o suficiente para as reclamações da categoria serem mais do que ouvidas, serem atendidas. E por isso, ele viu que era necessário a existência das entidades representativas do educador físico. E com isso, depois de um tempo, houveram a formação de algumas entidades que representariam esse poder da área, né, da educação física no setor público. E a nível estadual, tinham as APEFs, que era a Associação do Professor de Educação Física. E a nível nacional, tinha a FBA-PEF, que era a Federação Brasileira das Associações de Professores de Educação Física. Então, essas entidades buscavam estabelecer suas sedes, né, a sede da educação física no poder público, para que essas reclamações da ENEF pudessem se concretizar, essas propostas pudessem se concretizar, não ser apenas assuntos de debate, de discussões. Só que essas associações, tanto a PEFs como a FBA, começaram a ter alguns problemas políticos e começaram a perder força no país. E ocorreram algumas situações que chamaram atenção. Aqui eu vou chamar atenção para uma que ela o país, né, o Brasil, ia servir de sede para, quer ver o nome? Para a Associação da América do Sul inteira. Só que, como diz o professor Mário Nunes de Souza, que ele concedeu uma entrevista para o autor, que devido à fragilidade política das APEFs e da FBA, o Brasil deixou de assumir, né, nessa reunião, nesse momento que ele serviu de sede para a Associação da América do Sul inteira, e deixou de assumir um papel altamente relevante no destino da educação física e dos esportes na América do Sul inteira. E com isso, com o decorrer dos anos, a FBA começou a assumir e, a partir do golpe de 1964, ela sumiu no cenário nacional e foi retornar só em 1984 com o Estado Novo, graças aos esforços daqueles que apoiavam o esporte para todos. Então, esses profissionais, esses professores que apoiavam o desenvolvimento do esporte para todos, resgataram a FBA-PEF. E, por fim, o autor diz que até o momento que ele escreveu o livro, a história da educação física brasileira podia ser dimensionado em 3 tendências. A primeira caracteriza-se por reduzir o estudo da compreensão e explicação do homem em movimento apenas seu aspecto biológico. Então, configurava-se a atividade física buscar sempre a performance esportiva.
no ato do esporte, se você está realizando o movimento certo, etc. E também a busca pela saúde, que isso marcou bastante a presença dos médicos na área da educação física. A segunda tendência que o autor relatou era reconhecida pela análise das instituições sociais, como as escolas. Então, começou a se analisar as escolas, se elas estavam passando o conhecimento certo da área de educação física, do que era compreendido na época. E, por último, a terceira tendência, que era atual da época que ele escreveu o livro, era caracterizar a ação essencial política. Então, ele buscava apropriar pelas classes populares do saber próprio da cultura dominante. Então, ele queria preparar, através da educação física, a população para o exercício pleno da sua luta, da capacidade do campo social. Então, não apenas o esporte, não apenas aprender a praticar algum esporte, não apenas praticar alguma atividade física, e sim ter conhecimentos culturais, ter conhecimentos sobre a sociedade. E, por fim, o Lino promove uma reflexão de todos os profissionais de educação física a respeito deles, estudantes ou que já são profissionais, promoverem uma reflexão a respeito deles construírem uma sociedade justa, para eles colaborarem na formação de homens que sejam capazes de transformar o tempo em que vivem, que não sejam apenas através da educação física, procurar apenas praticar atividade física, e sim ter o conhecimento cultural e serem, como ele cita no final do livro, homens capazes de transformar o tempo em que vivem.